Este é mais um fragmento de mim e talvez ele fale também sobre você. Meu nome é Ruth Ramos e eu trago hoje mais um fragmento da minha história para você. Você já parou para perceber o quanto de coisas, experiências incríveis você deixou de viver por estar com medo? Por não ter certeza se vai ser bom ou ruim, se vai dar certo ou não? Eu, ao longo da minha vida, eu tenho observado que esse é um padrão que era muito presente na minha família, desde a infância. Nós somos em uma família grande, somos em 8 irmãos, e eu vejo esse padrão muito nítido em algumas das minhas irmãs, de ter aquele medo que paralisa, que deixa de fazer as coisas, ou deixa de ir a eventos, ou deixa... eu lembro uma situação que me marcou muito. Eu morei um tempo em Curitiba e minhas irmãs foram me visitar e eu trabalhava ali no centro da cidade, para quem conhece, ali no Alto da 15, e elas chegaram na rodoviária, que era relativamente perto, mas elas chegaram no meio da tarde e eu sairia do trabalho às 18 horas. E elas passaram a tarde inteira dentro da rodoviária com medo de sair. E o Jardim Botânico é ali pertinho da rodoviária. A cidade de Curitiba é uma cidade muito linda e há 15 anos atrás, quando isso aconteceu, era ainda mais segura do que é hoje. E elas deixaram de viver uma experiência gostosa num dia ensolarado, que podiam muito bem ter tido um passeio incrível por estar com medo de. O medo é uma das emoções que faz parte do nosso sistema, do nosso corpo humano, é uma das principais emoções. É importante, né, porque o medo aparece no momento em que você está em perigo, se um carro quase te atropela, se um animal vai te atacar, o medo é importante nesses momentos, para que você esteja em alerta. Mas o medo quando você começa a ter medo de tudo e por hipóteses que podem acontecer, esse medo não é real. Isso é uma criação do nosso cérebro, é uma criação do nosso ego, para que a gente se mantenha na zona de conforto, para que a gente esteja sempre num lugar seguro, num lugar que o nosso próprio mental já conhece como seguro. Mas não quer dizer que o lado de fora seja inseguro, só quer dizer que é desconhecido. E eu tive pensando muito sobre isso nas últimas semanas, e eu estava analisando algumas coisas que aconteceu na minha vida, de histórias, situações, e o quanto de experiência incrível eu perderia se eu tivesse deixado esse medo me paralisar. Eu não estou dizendo que eu não tenho medo, por muitas vezes eu tive muito medo, assim como quando eu fui fazer o meu intercâmbio na Irlanda aos 38 anos, um medo, sim, de um país desconhecido. Eu escolhi uma cidade no interior da Irlanda, eu morei em Galway, e o sotaque já é mais carregado, apesar de eu já ter tido a experiência anterior de trabalhar no navio de cruzeiro, mas era um inglês americano. Enfim, a nossa mente, por mais que eu já tivesse tido toda essa experiência, já tinha escutado relatos de hóspedes ali dentro do navio, dizendo sobre o meu inglês, e eu conversando, né, com inglês de diversas nacionalidades. Quando eu fui para a Irlanda, o meu mental tentou me paralisar mais uma vez, e o meu corpo sentiu mais uma vez. Então, no dia de viajar, o meu corpo estava tenso, o meu corpo estava dolorido, e aí eu já estava nesse processo de identificar as dores, identificar se no dia anterior eu deitei para dormir, eu estava super bem, por que eu acordei com dor, com tensão no ombro, com dor no quadril, na lombar? É o nosso corpo tentando nos paralisar, é o nosso corpo tentando dizer que você está tentando se colocar numa situação de perigo. Então ele acende como um alerta. Mas é muito importante a gente ter essa consciência corporal, mas não deixar esse medo nos paralisar. E eu fui para Irlanda, tive toda uma experiência incrível. Quando eu cheguei lá, né, a cidade já tinha me inspirado por ser uma cidade que inspira arte, e eu, como artista naquela cidade ali, nos primeiros dias que eu saí passear ali, vários artistas, né, tocando nas ruas e vendendo arte nas ruas ali, para mim foi muito inspirador.
E eu comecei a pensar, por que, né, eu não posso ser um desses artistas um dia? E ali um dia, eu caçando no meu notebook ali, eu cheguei no site da prefeitura, que dava autorização para expor a arte, ia ter uma determinada feira ali por 2, 3 meses, que é a feira de verão da cidade de Galway, e ali era o último dia, o dia que eu entrei era o último dia para fazer a inscrição. E eu fui ali com muito medo, com muita insegurança, minha cabeça passando diversas coisas, né, dizendo que a minha arte não era boa o suficiente, aquele blá 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 de sempre, aquela mesma história que a gente ouve e ouviu na infância, ouviu dos pais, ouviu dos professores, ouviu dos colegas, de comparar você com outro, de que o seu irmão faz melhor e tantas outras coisas. E ali naquele momento a minha própria voz era o que estava me trazendo o medo, a incerteza, a insegurança. E ali mesmo com medo eu fui e fiz a inscrição e mandei. E dias depois eu recebi um e-mail de volta dizendo que a pessoa tentou falar comigo, eu estava em aula, não havia escutado o telefone tocar e a pessoa deixou uma mensagem de áudio no meu celular. E ali eu tentei ouvir a mensagem, eu ouvi uma vez, 2 vezes, 3 vezes e eu não entendi o sotaque. Eu tinha acabado de chegar na Irlanda, não fazia nem um mês que eu tava lá. E eu tentei ouvir aquela mensagem e não consegui. E ali eu quase desisti. Por muito tempo eu pensei em desistir, falei não é pra mim, eu não devo ter sido aprovada, selecionada, sei lá. E aí chegou um dia à noite, eu falei não posso desistir assim. Eu não cheguei tão longe pra desistir assim. E ali eu encontrei um aplicativo na internet que você colocava o áudio, ele transcrevia o áudio, eu transcrevi o áudio, ali eu fiz a tradução e eu entendi que a pessoa nada mais queria do que algumas informações e fotos das minhas artes. E ali eu fiz todo o processo, enviei as fotos, enfim, fui selecionada para participar daquela feira. E para mim foi uma das experiências mais incríveis, assim, poder ter contato com pessoas de diversas nacionalidades, falar um pouco sobre o meu trabalho, conversar com outros artistas, com pessoas que admiram artes e principalmente ver o brilho no olhar das crianças, de chegar e ver as minhas artes, as minhas aquarelas e falar, uau, foi você que fez tudo isso, sabe? Aquela coisa de que um dia eu também posso fazer. Então, para mim, assim, todas essas experiências que eu colecionei, que eu alcancei ao longo da minha história, só foi possível porque eu enfrentei o medo. Isso não quer dizer que hoje eu não tenha medo, mas quando o medo vem, eu acabo me inspirando nas minhas próprias histórias, para que eu vença mais essa etapa, para que eu consiga ultrapassar mais esse medo. E quando chegou o final do meu intercâmbio, eu decidi que eu voltaria para o Brasil, porque eu estava num relacionamento aqui, estou num relacionamento aqui no Brasil, e eu decidi fazer uma viagem antes de voltar para o Brasil. E ali, diferente da experiência do navio de cruzeiro, para mim fazer uma viagem internacional sozinha, mas sozinha de fato, porque quando eu tinha viajado a primeira vez que eu fui para a Itália, eu tinha alguém lá me esperando. Quando eu fui pro navio, né, querendo ou não, tinha uma família de brasileiros ali dentro do navio. E dessa vez eu criei o meu roteiro e eu fui viajar sozinha. E para mim, assim, foi um frio na barriga, foi a realização de um sonho maravilhoso e que eu precisei, mais uma vez, sabe, é a questão financeira de por que eu vou gastar esse dinheiro agora, eu posso voltar para o Brasil com uma grana ali guardada, mas se eu já estou aqui e é um sonho meu, por que não realizar? E ali eu optei por realizar esse sonho. Então eu fiz uma viagem de, acho que foi 11, 12 dias, eu conheci a Escócia, que ali eu tive uma das viagens mais transformadoras da minha vida. A Escócia para mim já era um lugar assim que eu precisava viajar, eu precisava conhecer, e energeticamente, espiritualmente, para mim me transformou aquele lugar. E pude passar um final de semana na França, que não era um lugar que estava nos meus planos, mas eu iria rever uma amiga, enfim, acabou sendo um final de semana sozinho, porque eu não consegui rever minha amiga, e depois eu fui entender o porquê, sabe, de também aprender a fazer as coisas sozinhas, aprender a lidar com frustrações e com nãos, e com mudanças de
mudanças de roteiro mesmo da vida, do universo, e pude também conhecer Luxemburgo, que é um paizinho que até 2023, 2024 eu não sabia onde era, não sabia que existia. Também tenho uma amiga brasileira que mora lá, e eu acabei indo parar em Luxemburgo por alguns dias. Não consegui ver essa minha amiga também, por questões, né, de saúde. Ela estava gestante esperando e o filho dela ficou doente, eu não consegui vê-la, mas para mim, assim, foi uma viagem que me transformou profundamente. Então a reflexão que eu trago aqui hoje para vocês é: investiguem a raiz desse medo. Se você tem medo, é porque tem algo muito bonito, muito grande te esperando lá do outro lado. Eu digo pelas minhas experiências e por tudo que eu já vivi de tão grandioso, de tão maravilhoso, a partir do momento em que eu decidi ir com medo mesmo, que eu decidi encarar esse medo de frente, e isso me tornou uma pessoa ainda mais forte, uma pessoa que aprendeu a se virar sozinha, que aprendeu a pedir ajuda quando antes eu não conseguia pedir ajuda, e como usar um metrô, um trem fora do país, falando em outro idioma, de coisas que não saem da maneira como a gente espera, de pegar um trem errado e pedir ajuda no meio do caminho e não entrar em desespero, e entender depois por que desses desvios que a vida nos leva. Então é isso, eu espero que esse fragmento da minha história faça um pouquinho de sentido para você.